Olá, seja bem-vindo à aula 3 do curso do SQL Server Express Edition. Nessas aulas você estará aprendendo como manipular um banco de dados do SQL Server. Você já aprendeu como instalar o SQL Management Studio, você já aprendeu como instalar o SQL, e se você ainda não viu essas aulas, corre lá no meu canal, na playlist do SQL Server e assista essas duas aulas para que você possa acompanhar toda a sequência do treinamento sem perder nenhum detalhe. Antes de começarmos o curso, não esqueça, deixe o seu curtir, comente nos vídeos o que você achou das aulas anteriores. Deixe lá o seu comentário para que eu possa direcionar a produção das próximas aulas também. Nessa aula nós vamos falar sobre um item bem interessante. Nós vamos comentar sobre a criação do nosso banco de dados que será utilizado no decorrer de todo o curso. O nosso banco de dados vai se chamar SQL_DB_1. Você pode colocar qualquer tipo de nomenclatura nos seus bancos de dados, mas o ideal é que se você vai montar uma estrutura muito grande para sua empresa, então é que você crie e pare alguns minutos antes e faça aí a definição dos nomes para que ele tenha certo sentido lógico dentro da sua infraestrutura. Aqui eu tenho uma instância local do banco de dados do SQL Express, você provavelmente também tem agora uma instância, e nós vamos criar um banco de dados para manipular durante o treinamento, para que possamos falar uma língua única. Então nós vamos criar o SQL_DB1. Vamos lá, vamos abrir o SQL Management Studio. Se você ainda não abriu o SQL Management Studio, então abra, faça uma pausa nesse vídeo e nós vamos conectar com os nossos serviços. Se você já abriu o SQL e não está vendo a tela de login, não se preocupe. Clique em Arquivo, Conectar o pesquisador de objetos. É a partir do pesquisador de objetos que nós vamos abrir o mecanismo de banco de dados e conectar a nossa instância do SQL Server instalado na máquina. Você também pode colocar aqui para conectar com Analysis Services, com o Report Services e com o Integration Services. São vários serviços aí que o SQL Management Studio oferece para você por conexão. Então o nome do meu servidor vai ser o nome da minha máquina, barra invertida e o nome que nós demos para a nossa instância lá do SQL Server durante o processo de instalação. Esse nome aqui vai ser utilizado se você for conectar o seu SQL Server com o Power BI. Então lembre-se, você vai precisar desse caminho completo se você está utilizando aí na sua rede o serviço, ou utilizando na sua máquina o SQL Server. A autenticação que nós configuramos é a autenticação do Windows, mas você também poderia mudar para a autenticação do SQL Server. Só que para isso nós precisamos fazer uma mudança na nossa instância. E para isso, nesta aula nós vamos criar o banco de dados e visualizar algumas propriedades bem específicas do nosso ambiente. A partir do momento então que eu escolho a autenticação do Windows, esse foi o método que eu usei anteriormente, eu vou clicar em conectar. Demora um instante até que o SQL responda, mas nós já estamos agora conectados à minha instância do SQL Server local. Sei disso porque se eu clicar aqui no sinal de expansão do banco de dados, vamos visualizar aquele nosso teste de criação, um banco de dados bem simples que eu criei. Quando nós clicamos com o botão direito sobre a instância do SQL Server instalada na nossa máquina, você encontrará diversos recursos. Nós vamos agora para propriedades. Dois que você vai utilizar bastante por enquanto é o atualizar, para que ele possa dar um refresh na lista de objetos dessa nossa instância, e as propriedades. Propriedades apenas para que você possa saber exatamente como nós vamos trabalhar com a nossa instância instalada. Na aba geral nós temos informações do produto, como por exemplo o nome, o produto. Se você esquecer o nome da instância que você instalou depois de um tempo, não tem problema. Entre aqui nas propriedades de nome para que você possa verificá-la. Tire um print dessa tela. Aqui você ainda tem informações de memória, quantos processadores você está utilizando, diretório raiz e uma série de informações a respeito da sua instalação. Perceba que esses itens aqui somente são para visualização. Quando clicamos em memória, nós vamos visualizar a memória que está sendo utilizada pelo servidor. A memória mínima é 0 e a máxima é toda a minha capacidade de memória. Outras opções de memória é que podemos criar aqui uma memória de criação de índice, podemos definir um tamanho para isso. Como eu não sou DBA, eu não costumo mexer nessas configurações padrão. Toda configuração padrão aqui atende. Nós vamos verificar as configurações do banco de dados, que aí sim eu posso fazer alguns ajustes lá nele. Processadores, segurança, conexões, são todos recursos que você pode configurar para a sua instância do SQL. E em configurações do banco de dados, você tem aqui na parte de baixo os diretórios para dados, para o log e para o backup.
são as pastas que você pode utilizar aí no seu computador. Se clicarmos nesse ícone no final, nós vamos abrir aqui a estrutura para localizar, podendo até alterar a pasta. Se você quiser criar uma pasta no seu sistema chamado banco de dados, SQL Server, qualquer coisa, pode mudá-las para cá. Ainda há as opções avançadas e ainda as permissões. Note quantas permissões diferentes podem ser configuradas com as policies, né, que são as regras, e também para usuários, como a minha instância. Você pode conceder acesso, revogar acesso. Nesse ponto, nós não vamos mexer nesse curso também, porque como falei anteriormente, eu não sou DBA e nesse caso eu não vou conseguir explicar de acordo todas essas instruções. Por enquanto, nós vamos utilizar essa instância básica do SQL Server Express para criar tabelas e consumir esses dados posteriormente. Vamos criar o nosso banco de dados. Botão direito sobre o item banco de dados e vamos criar um novo banco de dados. Esse nosso banco de dados então vai ter o nome de SQL_DB_1. Proprietário padrão, porque sou eu que estou criando. Aqui nós já vemos informações. Conforme nós vamos digitando o nome do nosso banco de dados, na verdade, ele vai alterando as características para o nome lógico e aqui o nome lógico do log. São dois tipos de arquivo, os dados, então vamos aumentar aqui um pouquinho, dados de linhas e log. Grupo de arquivos primário e não aplicável. Tamanho inicial, 8 MB. Perceba que o tamanho inicial do meu banco de dados é muito pequenininho. 8 MB é preenchido muito rapidamente. Você pode vir até aqui e incrementar o tamanho do seu banco de dados inicialmente, lembrando que a medida é megabytes. Ou você pode alterar ou deixar como está essa configuração aqui ao lado. Aumento automático tamanho máximo. Perceba que em 64 MB, quando ele atingir 64 MB, ele vai aumentar aí a minha proporção sempre em 64 MB. Se clicarmos nesses três pontinhos desse campo, você vai visualizar que eu posso habilitar ou desabilitar o crescimento automático do meu banco de dados. Se você habilitar o aumento automático, tome cuidado porque ele pode crescer muito, armazenando as consultas temporárias, índices, coisas que ele vai utilizando internamente para manipular os seus dados. Então sempre acompanhe o tamanho que está o seu banco de dados. E aí eu posso permitir que ele aumente em porcentagem, ou seja, ele vai aumentar 10% a cada ciclo que ele estiver preenchendo, ou em tamanho fixo de megabytes. Chegou em 64, ele incrementa em mais 64. E o tamanho máximo do arquivo eu posso limitar a um tamanho específico, caso você não queira estourar a capacidade do seu storage, ou deixar ilimitado, que ele possa utilizar o disco até o final. Normalmente, como eu estou utilizando aqui minha máquina pessoal e provavelmente você está utilizando a sua também, você pode deixar o recurso ilimitado aí para ser utilizado. Ele vai consumir bastante espaço, você deve ter 1 TB, 2 TB, não sei quanto que é o seu storage. Mas você pode deixar que ele vai incrementando automaticamente. Se você trabalha com grande volume de dados ou vai trabalhar com grande volume de dados, então aumente um pouquinho esses megabytes para que esse incremento não fique caindo, né? A performance do seu banco não caia no decorrer do uso do seu banco de dados. Então eu vou deixar como está, vou dar um OK. Vamos continuar aqui visualizando à direita. O caminho, aquele que eu comentei, está aqui na pasta caminho. E se nós clicarmos nesses três pontinhos, ao invés de redefinir o caminho, ele vai me visualizar onde está a minha informação. Então eu posso vir até aqui, copiar todo esse caminho, abrir uma instância daqui do executar e pedir para que ele abra essa pasta. Quando ele abrir essa pasta, observe que eu tenho os meus objetos. Teste de criação e teste de criação log é aquele banco de dados que eu criei de exemplo. Olhem só, ele está com 8.1 megabytes, 8 ponto alguma coisa. Então perceba que existem aqui diversas informações sobre o seu banco de dados. Quando criarmos o nosso banco de dados, ele virá para essa pasta também. Vou minimizar a janela do Explorer. Então vou cancelar. O que mais que nós temos aqui à direita? O nome do arquivo. Você pode estipular inclusive o nome do arquivo que você quiser para a instância. Vou deixar os padrões. Temos ainda na aba opções algumas opções específicas do nosso banco de dados. Então gatilhos, otimização de correlação, parametrização, acesso restrito, banco de dados somente leitura. Então tem uma série de informações que você pode parametrizar aqui nessa tela. Grupos de arquivos, então temos lá o grupo primário, você pode ter outros grupos de arquivos também, mas isso são informações que somente um bom DBA vai conseguir aí extrair para você. Como falei, eu não entendo disso, vou deixar como está. Ok. Aí você deve estar perguntando, poxa Alessandro, mas então como é que você está gravando um curso de SQL Server se você não manja, você não é um DBA? Como analista, você não precisa ser um DBA.
existe uma função específica chamada de DBA, que é o Database Administrator, que é responsável por manter o seu SGBD, ou seu sistema de gerenciamento de banco de dados, ativo e funcional. Então o analista, normalmente ele vai trabalhar do outro lado, ele vai consumir as informações, ele vai criar as suas tabelas, ele vai dar um drop nas suas tabelas, ele vai apagar índices, ele pode apagar colunas, mas sempre sob a supervisão de um DBA. Porque o DBA ele está sempre olhando para o banco de dados e otimizando as suas operações para que o serviço e os sistemas que você vai construir para consumo desse banco não sejam prejudicados por uma performance irregular. Então o Alessandro não precisa ser um DBA para poder consumir esses recursos. Veja que até agora nós já conseguimos instalar uma instância do SQL Server e utilizá-la sem nenhuma dificuldade. Então, se você quer um nível melhor de conhecimento, recomendo que você faça um curso específico de DBA. Com isso, você vai ter condições de, além de consumir os dados, também preparar o seu ambiente para que ele esteja sempre o mais disponível possível. Vamos continuar. Aqui agora nós temos segurança. Podemos abrir aqui a aba segurança, objetos do servidor, replicação, polibase, gerenciamento, que são itens específicos do nosso ambiente. Mas o nosso banco de dados está aqui, criado. Se clicarmos sobre o mais do nosso banco de dados, você vai visualizar vários itens, entre eles as tabelas. Clicando no sinal de mais, nós temos aqui as tabelas do sistema, os file tables, tabelas externas e tabelas de grafo. Nós não criamos nenhuma tabela ainda. O nosso banco de dados ele está criado e está pronto para uso. Vamos fazer um teste criando uma tabela simples, apenas para que você possa visualizar como criar uma tabela aqui. Porque criação de tabelas, chave primária, chave secundária, é um assunto que nós vamos abordar na nossa próxima aula, onde você vai aprender o que são chaves, como elas podem ser criadas e nós vamos utilizar scripts de criação de arquivos. Você vai criar suas tabelas, você vai criar uma série de recursos escrevendo código. Existe a possibilidade de criar as tabelas aqui no modo visual, mas também existe a possibilidade de você guardar esses scripts para depois, futuramente, recriá-los de uma forma muito mais rápida. Vamos lá. Então, com o meu banco de dados selecionado, eu vou clicar então com o botão direito em tabelas, novo, e vou criar uma tabela. Existem outros recursos, como uma tabela com otimização de memória, uma tabela temporal, uma tabela externa ou uma tabela de arquivos. Novamente, como nós vamos consumir esses dados no Power BI, no Excel e em outras ferramentas, eu vou criar apenas uma tabela. Essa tabela precisa de campos para que ela possa guardar os registros. E é essa informação que nós vamos colocar. Os campos da nossa tabela são as colunas. Se você entende muito de Excel, sabe que para identificar os seus dados corretamente, as suas colunas precisam de um título. E é esse título que nós vamos colocar aqui. Vamos lá, eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Eu acho que eu não guardei essa apresentação, não. Eu vou interromper a minha apresentação aqui e vou abrir a apresentação da aula anterior. Nós vamos fazer uma criação de um banco de dados aqui bem simples. Deixa eu escolhê-la. Aqui. Eu vou pegar esta aqui, vamos lá. Essa é a nossa tabela de cursos. Ela tem 4 campos. Nós vamos utilizar então os nossos conhecimentos até agora para criar esses campos. Primeiro, o ID curso. Se eu voltar lá para a nossa instância, nome da coluna vai ser ID underline curso. Por que ID, Alessandro? ID é identificação. Geralmente, nós usamos o campo de ID de uma tabela para a criação de uma chave primária que não se repete. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Tipo de dados, então eu posso escrever o meu tipo de dados. Eu posso colocar aqui numeric, ou se você não sabe os tipos ainda, pode clicar na seta de opções e escolher uma entre as diversas opções que estão disponíveis. Eu vou colocar aqui o item numeric. Aqui é a precisão do nosso número, então ele pode ter aí um número de até 18 posições. Muita coisa para um ID de curso, eu vou colocar aqui um numeric de 5. Mas isso é só um exemplo, porque nós vamos criar nas nossas próximas aulas as tabelas corretas. Permitir nulo significa que eu posso deixar o meu campo de ID com valores nulos? Com certeza não. Se você vai trabalhar com uma chave primária para esse tipo de arquivo, para esse tipo de campo, então você não pode nunca permitir nulos para chaves primárias. Isso é uma regra dos SGBDs.
Depois, nós temos aí o segundo campo, que é, vamos atrasar aqui, nome curso. Nome, curso, é do tipo inchar ou do tipo varchar. O tipo varchar é um tipo novo de dados, relativamente, eu acho que é um dos mais novos aí para caracteres do banco. E esse varchar é de 50 posições. Eu posso colocar aqui um varchar de 200 posições. Permitir nulo? Também não, porque do que adianta eu criar um curso com um ID se eu não tenho nome para ele? Depois, nós podemos entrar aqui e ver data cadastro e login cadastro. Normalmente, nos nossos dados, eu gosto muito de deixar um campo do tipo data para registrar a data em que esse registro foi inserido. Hoje nós podemos não ter a necessidade de fazer auditorias nos dados, mas daqui a, sei lá, 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, nós precisamos ter a necessidade de fazer a identificação de quem fez o cadastro e quando foi feito o cadastro. Por isso eu sempre coloco um campo data cadastro e outro chamado login cadastro. O login cadastro vai ser do tipo varchar também, só que como nós vamos utilizar um login de rede, eu vou deixar com 15 campos. Não vou deixar nulo também. Você poderia colocar um outro campo chamado data alteração. Se alguém vier fazer uma alteração nos seus dados, esse campo de data de alteração pode ser nulo, porque quando eu insiro a primeira vez o meu registro, nessa inserção o meu registro ele vem sem data de alteração. Ele pode vir apenas com a data do cadastro. Depois eu tenho aqui o login cadastro para que eu possa. Opa, login cadastro já existe, então login alteração. Que vai ser um varchar também de 15, vamos trocar aqui. E esse varchar de 15 também pode ser nulo. Você pode criar os seus campos à medida em que você vai precisando. Você não precisa ter todo o seu mapeamento feito logo na criação da tabela. E conforme nós vamos clicando nos nossos campos, nós vamos visualizar aqui na parte de baixo as propriedades da coluna. Associação ao valor padrão, escala, permitir nulos, todos os itens aqui de precisão, tipos de dados, design da tabela. Então, existem várias configurações possíveis aqui nesta região para que você possa refinar a propriedade ou a criação desse nosso campo. Eu posso, inclusive, deixar aqui campos com valor padrão. Se nós não inserirmos nada, ele insere um valor padrão, como 0, 1, um nome, não importa. Terminamos a criação da nossa tabela. Eu posso fechar esta janela, pedir para ele salvar ou clicar aqui no botão de salvar e nós temos que dar um nome para essa nossa tabela. Eu poderia colocar aqui, como nós vamos registrar os cursos, é uma tabela de dimensão dos cursos da minha empresa. Quando eu der um OK, nós vamos visualizar essa tabela aqui à esquerda. Note que ela não apareceu. Eu vou fechar aqui, porque eu preciso clicar com o botão direito e pedir para que ele atualize a visualização do meu banco de dados. A partir desse momento, eu posso clicar aqui no sinal de mais e visualizar a minha tabela criada. Pressionando o botão de expansão novamente, vamos visualizar as colunas que acabamos de criar. E se eu abrir um pouco a janela, veremos que o primeiro campo é um ID de curso, numérico, não nulo. Você vai falar, Alessandro, mas por que esse campo não foi definido como primário, chave primária? Nós não fizemos isso ainda, pois eu preciso entrar nas propriedades, fazer a configuração dele. Eu posso até modificar a coluna clicando com o botão direito e voltamos para a nossa tela de alteração. Vou fechar. Você vai aprender a criar as chaves, olha só, aqui. Eu vou entrar, veja que não tem nada. Eu posso clicar com o botão direito e você vai ver que apenas a chave estrangeira pode ser criada por aqui. A chave primária tem que ser feita diretamente pelo campo. Então nome, data, login. Se nós entrarmos agora em nova consulta, uma janela que permite selecionar e escrever queries para o nosso banco de dados será exibida. E eu posso escrever agora select asterisco from, o nome do meu banco de dados é de cursos. Note que ele já identificou aqui como tabela. Vou dar 2 cliques e vou pressionar a tecla F5. Você vai ver que ele trouxe aqui na parte de baixo os meus dados. Como não existe dados nenhum, então ele trouxe a janela em branco. Se eu tivesse cadastrado já informações, essas informações estariam sendo visíveis por aqui. O nosso banco de dados, então, já tem uma tabela e essa tabela pode ser utilizada. Bom, essa tabela é só teste, não me interessa. Então eu posso, nessa fase até a próxima aula, faça a criação de algumas tabelas para que você possa praticar. Depois, clique com o botão direito e você pode, além de visualizar as propriedades da sua tabela, clicando em propriedades,
Você também pode alterar as permissões, você pode visualizar as alterações, o espaço de armazenamento da sua tabela. Então existe uma série de informações que você pode manipular e visualizar através das propriedades. Depois de fazer isso, clique com o botão direito e você pode escolher aqui na parte de baixo o comando excluir. Se você clicar em excluir, a sua tabela vai ser excluída do sistema. Se não houver nenhuma dependência, dependências são chaves estrangeiras que podem estar utilizando essa tabela. Então eu vou mostrar as dependências, ele vai fazer uma análise, perceba que não tem nenhum tipo de dependência, eu vou eliminar então essa minha tabela pressionando em OK. A partir desse momento, a minha tabela foi excluída. Se eu der um select aqui novamente, pressionando F5 ou clicando sobre o botão executar, nós vamos visualizar um erro, porque a tabela de cursos não existe mais. Outra dica para você, se já começar a escrever os seus selects se vocês rodar um select, a sua tabela existir, mas nenhum dado vier aqui nesta janela de visualização, dê uma olhada neste campo, que é o banco de dados disponível. Normalmente, quando você se loga no ambiente, o banco de dados master ou o banco de dados do sistema master é exibido. E lá no meu banco de dados master, se nós abrirmos aqui os nossos bancos de dados, aqui o master, e abrirmos aqui, você não vai visualizar as tabelas que nós precisamos. Então, tabelas do sistema em que você pode manipulá-las, mas são tabelas do SQL. Então, se você tem certeza que a sua tabela está criada, ele mostrou essa identificação de que há um erro no nome da tabela, já vá direto para esse campo e selecione o banco de dados correto. Quando você seleciona o seu banco de dados, você vai visualizar aqui que a informação vai ser corrigida porque ele vai encontrar. Nesse caso, não, porque ele não tem aqui, ele deve ter mantido no cache o nome da minha tabela. Mas em todo caso, você consegue direcionar e executar as suas consultas de forma correta, selecionando aqui em cima o seu banco de dados de uso. Pois bem, então essa é a terceira aula do nosso curso. Deixa eu ver aqui, vou dar um F5. Não vou salvar esses nossos scripts, vou minimizar aqui as nossas janelas. Vou fechar essa aqui porque eu não preciso mais dela. Na próxima aula nós vamos visualizar então recursos de tabela, chaves primárias, chaves estrangeiras. E vá se preparando porque essa aula vai ser top. Essa aula é a base para todo o entendimento do uso de banco de dados. Depois de fazermos a criação das nossas tabelas, entendermos os nossos scripts, criarmos as nossas chaves primárias, as nossas chaves estrangeiras, nós vamos pegar o nosso Power Query, se você não tem instalado no seu computador o Power BI, ou se você tem o Power Query no Excel, nós vamos fazer a conexão com o nosso banco de dados já para consumir as informações. Não temos nada gravado ainda, mas você já vai conseguir conectar ao seu banco de dados. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar todas as nossas aulas aqui no canal. Você sabe que atualmente eu já tenho 735 aulas publicadas, todas elas de tutoriais como esse. E esse curso de SQL Server Express eu espero que dê uma ótima bagagem para que você possa dominar também conceitos de banco de dados. Precisamos de profissionais melhores no mercado e isso você vai conseguir fazer estudando. Tem dúvidas? Deixe então aí nos comentários. Assim que tiver um tempo, responderei as suas dúvidas a respeito desta aula. Sempre que você tiver dúvidas sobre conceitos, volte, assista às aulas anteriores e o mais importante de tudo, pratique. Se você não praticar, esses conceitos não vão ser assimilados por você. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Diga para mim o que você achou nos comentários. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.